Olá, seja muito bem-vindo ao nosso exercício de número 2 sobre escala e impressão. Vamos criar um novo layout e colocar este desenho, né, com estas cores e a legenda em uma escala pronto para ser impresso, tá ok? Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, nós temos dois layouts aqui que não foram utilizados, então não precisa criar um terceiro layout. Eu vou clicar aqui em Layout 1, vou renomeá-lo para Exercício 2, Enter, e com o botão essa viewport a gente pode eliminar, né? A gente pode deletar, e a margem deve sair na configuração do papel. Então, o botão direito lá no título, Page Setup Manager, ou Modify, e aqui na configuração do papel, vamos fazer as quatro configurações: EWG para PDF, ISO A4. Dessa vez eu quero um ISO A3. ISO A3 na horizontal, 420 por 297 milímetros. Vou passar o papel para centímetros, colocando aqui 10 para 1. E a impressão vai ser monocromática. Bom, mas a impressão vai ser monocromática, mas eu quero que as cores da legenda saiam. Vamos ver como é que funciona isso, tá ok? Bom, então nós temos aqui em propriedades, nós vamos eliminar em Modify Standard Paper Size as margens do ISO A3 420 por 297 milímetros. Então, ISO A3, vamos procurar aqui ISO A3. Não é Expand, não é Full Bleed, nada disso, é exatamente o mesmo nome, né? Modify, a margem já está zerada, se não estivesse era só zerar, tudo bem? Concluir, avançar, concluir, ok e ok, né? Close. Então, a margem tracejada foi eliminada. Este papel é um ISO A3 em centímetros. Nós vamos inserir o formato na camada Formato. É o formato A3 em centímetros, com todas as opções desmarcadas. Aqui nós temos uma diferença de unidades, né? Porque o formato foi feito em centímetros e o units está em milímetros, né? Você pode cancelar e colocar lá no units em centímetro também, aí a gente vai ter um fator igual a 1, ou você pode colocar aqui ponto 1 com uniforme scale marcado, por exemplo, que vai dar tudo certo também. É uma proporção, né? Ou eu altero lá, ou eu altero aqui, tudo bem? Dou OK e ele se encaixa perfeitamente, né? Eu poderia ter ido lá no units e colocado aqui em centímetro. Ao colocar aqui em centímetro e inserir o formato, vou fazer isso novamente, né? Nós temos aqui que o formato foi criado em centímetros, o units está em centímetro, agora o fator é igual a 1, então não precisa alterar nada e ele vai encaixar perfeitamente. Tá ok? Existem duas maneiras de fazer, você entendendo isso, seria ótimo, né? É, qualquer dúvida, entre em contato, tá ok? Bom, vamos criar aqui a viewport. Nós precisamos de apenas uma viewport. Não tem a camada viewport neste. Como é que faria, né? Essa camada viewport é uma camada que a gente cria, né? E eu vou ensinar você a criar camadas na aula de configuração, tá ok? Então, como agora não tem nenhuma camada viewports, eu vou utilizar uma camada qualquer, vou criar a viewport aqui em Layout, vou criar uma viewport retangular, mas essa camada vai sair na impressão? Vai sair na impressão. Assim que você souber criar camadas, você poderia resolver esse problema aqui, tudo bem? Bom, aqui o nosso desenho está aqui, eu vou dar dois cliques para entrar e vou
dar zoom aqui até encontrar o nosso desenho. Lembrando que esses pontos, se a gente digita RE, eles são redimensionados, né? Bom, nós queremos este aqui. Então, vou dar zoom nele, né, nesse desenho. Vamos definir a escala. Um para 100, um para 50, um para 75, está aqui em cima. Não coube, vai ser um para 100, escala 1 para 100, ok? O texto está variando, né? Se você não quisesse esse texto variando, você poderia fazer a legenda do lado de fora. Tranquilo? Você deixa a viewport menor e faz a legenda do lado de fora. Tá certo? Aí o texto não vai variar. Eu não estou preocupado com isso agora. Eu vou deixar aqui o texto aparecendo. Bom, visualizando a impressão, nós temos aqui que mesmo a gente tendo definido que a impressão seria preta e branca, as cores apareceram. Por que que funciona isso, né? Funciona pelo seguinte, quando nós criamos as achuras com o comando H, né, nós escolhemos estas cores aqui, ó, deste painel. Poderia escolher aqui em More e mais cores também. Se nós utilizássemos as cores embaixo, elas sairiam pretas, né? Mas como nós utilizamos essas cores aqui, elas saem coloridas automaticamente. O AutoCAD está configurado para fazer isso, tá certo? Esse é o segredo, né? Eu vou copiar esse formato e nós vamos colocar aqui, ao invés desse desenho, nós vamos colocar este aqui agora. Vou definir a escala, 1 para 50, por exemplo, e vou alterar o tamanho da viewport. Lembrando que não estou usando a camada viewport porque ela não existe. Você vai aprender a criar a camada viewport numa aula para frente. Vou ajustar aqui o tamanho da viewport. Qualquer dúvida nesses ajustes, é só assistir aulas anteriores, tá? Tá tudo explicado lá anteriormente. Bom, eu quero fazer essa impressão agora, né? Ou seja, achuras sólidas transparentes. Ao visualizar aqui, se eu clico aqui, se eu deixo em Layout, ele vai me mostrar o formato do papel. Então eu passo para Window, eu escolho o Window, e através de uma janela eu visualizo o formato que está fora do papel. E a Ashura não saiu transparente, tá ok? Está funcionando, né? Mas e se eu quero a Ashura transparente? Bom, se eu quiser a Ashura transparente, eu tenho que marcar esta opção aqui para ele plotar transparências, né? Plotar transparência também. Ou seja, ao visualizar agora, eu tenho a Ashura transparente, tá certo? Então, se houver necessidade realmente da transparência, eu marco essa opção. Se não houver, eu desmarco. E como eu tinha feito o draw order antes para levar, né, para enviar a Ashura para trás do desenho, então não há problema dela não ser transparente também, que o texto aparece, os desenhos aparecem. Fica a seu critério, então, plotar transparente ou não. Tudo bem? Mas é assim que faz, né? Ok? Bom, é, bom treino, bom exercício 2. Treinem bastante isso aí.
não pode haver nenhuma dúvida nesse exercício. Até o próximo vídeo. Até lá.